Meu povo, bem-vindos para mais uma Quarta Pro, e nesse encontro de hoje a gente vai conversar sobre algumas ações, algumas estratégias para você usar naqueles dias que você fica assim, caraca, o que eu vou postar hoje? Sabe aquele dia que parece que a criatividade desaparece, que você não tem ideia sobre o que falar nas suas redes? Então, eu vou te ensinar 5 ações, 5 estratégias que eu uso aqui e que acaba me ajudando muito, e a gente usa também para os nossos clientes, e eu tenho certeza que vai te ajudar a nunca mais ficar sem ideias do que postar, e principalmente vai te ajudar a postar com mais resultados. Quem estiver chegando aí, minha gente, me deem um ok se estão me vendo, me ouvindo bem, se som tá bom. Enquanto isso, eu vou colocar o tema aqui da nossa live. Para quem chega depois, saber do que a gente tá falando, tá? E como sempre, vocês que estão aqui ao vivo, na medida que eu for avançando no conteúdo, podem ficar muito à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá? O que fazer quando não sabe o que postar nas redes? Bora lá. Ai, obrigada, universo das capas e acessórios. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já ou passa por isso constantemente, do tipo, meu Deus, não sei o que postar, não sei sobre o que falar hoje. E tem ações, minha gente, muito simples, tá? Eu separei 5 aqui e eu vou compartilhando e vocês vão tirando as dúvidas, a gente vai conversando. Aproveitem para tirarem dúvidas específicas da realidade de vocês, específica do negócio de vocês. Esse momento também é para isso, ok? A primeira ação, ela tem a ver com um mito muito grande que a gente tem em relação às redes sociais. Muitas pessoas acreditam que a gente precisa e deve postar sempre coisas novas, que a gente deve sempre postar coisas diferentes, coisas mirabolantes, que se eu falei algum dia de algum assunto, eu nunca mais devo trazer ele de volta. Isso é um mito, né? Isso não é uma verdade. Na verdade, isso é prejudicial para as tuas redes sociais. Por quê? Porque a repetição é fundamental. Seja a repetição da apresentação de um serviço, seja a repetição de um conteúdo. A gente precisa e deve trazer os conteúdos várias vezes, até porque nós temos um universo de assuntos limitados, né? O nosso Instagram, se ele tá rodando, não só o Instagram, o próprio LinkedIn, o próprio canal do YouTube, seja lá a rede social que você está utilizando, se você está utilizando ela de maneira correta, de maneira estratégica, focado em vendas, você precisa repetir conteúdo. Então, toda vez que você tiver travado, sem ideia do que postar, a primeira ação que você deve fazer é olhar no teu próprio Instagram, na tua própria rede social. Pode olhar o que você postou nos últimos 30 dias, ou nos últimos 15 dias, ou até mesmo nos últimos 60 dias. E avalie quais foram os posts, e ele pode ser reels, ele pode ser simples, ele pode ser em carrossel. Quais foram os que deram mais resultado? Quais foram os que funcionaram melhor? Se o teu objetivo era ter mais comentários, quais foram os que tiveram mais comentário? Se o teu objetivo era ter mais pedido de compra, quais foram os que tiveram mais pedido de compra? E o que você vai fazer é requentar aquele conteúdo. Você pode fazer isso trazendo muitas vezes, assim, se ele já rodou, digamos, há mais de 30 dias, você pode ficar tranquilíssimo e trazer ele igualzinho. Você pode repostar ele do mesmo jeito, que ele vai funcionar novamente. Por quê? Porque nem todo mundo tá vendo teu Instagram o tempo todo. Nem todo mundo tá comparando. Você também pode pegar e dar uma carinha nova, criar uma arte nova no Canva, por exemplo, para o mesmíssimo conteúdo. Você pode fazer algum ajustezinho fino na capa, algum ajustezinho fino na chamada, mas tome cuidado, inclusive, com esses ajustes. Porque, por experiência, é que a gente faz uma reunião semanal de análise dos resultados.
Muitas vezes a gente tem conteúdos que vão muito bem, vão maravilhosamente bem e a gente diz, cara, vamos aproveitar de novo esse conteúdo. Só que quando a gente muda algumas coisas do que foi muito bem na outra vez, ele não vai tão bem. Quando a gente republica ele na íntegra, ele vai muito bem novamente. Então, tomem cuidado nas mudanças, uma coisa assim, vou mudar a cor, vou deixar essa frase maior, vou botar uma outra imagem aqui. Outra coisa é você querer transformar completamente aquele conteúdo, tá? Então, esse é um ponto, essa é a primeira ação. Travei, não sei o que postar? Olha no teu feed, nos últimos 15, nos últimos 30, nos últimos 60 dias, o que rodou bem e traga de novo aqueles assuntos. Essa é uma das 5 ações que eu vou mostrar para vocês. E depois eu vou responder as dúvidas, tá? Podem ir colocando aqui que eu vou responder as dúvidas. Segunda ação. Tô aqui travada, sem criatividade, aquele dia ruim, não sei o que postar. O que você pode fazer? Olhe para aquilo que você tá fazendo hoje. Então, assim, hoje eu tô fazendo algum atendimento específico? Eu tô estudando algum assunto específico? Eu tô montando algum relatório específico? Eu tô aplicando alguma técnica específica? Eu tô visitando um cliente específico? Tô cuidando de algum caso? Fale sobre o que você tá fazendo no dia, ou o que você fez no dia, se você tá fazendo à noite, ou o que você vai fazer no dia, se você tá fazendo de manhã. Muitas vezes eu tô aqui estudando alguma coisa, revendo um curso ou lendo um livro e surgem várias ideias de conteúdo. Muitas vezes eu tô num atendimento de uma mentoria ou tô respondendo o pessoal dentro da comunidade e aquela resposta, aquela dúvida que a pessoa trouxe lá na comunidade, trouxe na caixinha ou trouxe para conversar na mentoria, eu transformo isso numa sequência de story, ou eu transformo isso num post, ou eu coloco lá na minha listinha para fazer uma live para vocês, ou até mesmo para fazer uma aula de segunda-feira. Então, olhe para aquilo que você está fazendo hoje. Tá, tô aqui estudando alguma técnica, algum procedimento, algum caso. Compartilhe aquilo. Fale sobre aquilo, transforme aquilo numa orientação para o teu cliente. Transforme aquilo em dicas, transforme aquilo num case. Então, olhe para a tua realidade. Essa, inclusive, é uma das orientações que eu sempre dou para conseguir manter a frequência nos stories. Muitas pessoas ficam querendo criar conteúdos mirabolantes para os stories e essa ação do tipo, cara, fale nos teus stories aquilo que você está fazendo no dia. Se você está atendendo uma empresa que tem lá uma especificidade, que está passando por um problema X, fale sobre aquele problema e a forma de tratar e resolver. Se você está estudando sobre algum assunto, fale sobre aquilo. Então, isso se aplica tanto nos stories, como pode se aplicar também no feed. Você pode trazer esse registro, não tem problema nenhum. E fica muito mais fácil, porque a coisa está muito fresca. Então, vamos supor, vou pegar exemplos extremos, tá? Para vocês verem como isso se aplica em qualquer lugar. Vamos supor que eu seja uma manicure. Eu gosto de pegar manicure porque para mim é uma coisa muito simples e fácil de criar conteúdo. E é um serviço que é um serviço relativamente barato, né? E daí as pessoas falam, mas coisas muito simples como manicure não tem conteúdo, não tem como aplicar. Tem. Então vamos supor que eu seja uma manicure. E eu quero postar alguma coisa naquele dia e eu não sei o que postar. Tô sem ideia. Poxa, faz 4 dias que eu não posto nada, preciso trazer alguma coisa aqui pro meu Instagram. O que ela pode trazer para cá? Ela pode trazer a técnica que ela aplicou na cliente que ela atendeu no dia. Ou, sei lá, ela estava atendendo o cliente e viu que a cliente tinha problemas de cutículas sensíveis, que machucava muito fácil. Ela pode falar sobre o que fazer para cuidar das cutículas para evitar que isso aconteça. Ou a cliente escolheu uma cor ou uma decoração na unha, ela pode falar sobre com o que aquela cor combina, o que efeito aquela cor causa.
Então você pode olhar para a tua rotina. Ah, não, mas eu trabalho com uma questão muito complexa. No meu mercado é muito difícil criar conteúdo porque eu trabalho com processo de importação e exportação. Né? Uma coisa muito mais complexa do que um serviço de manicure, concordam comigo? Eu não tenho como aplicar essas técnicas, não funciona no meu caso. Cara, se tu trabalha com importação e exportação, você pode estar tratando do processo de um cliente que pode ter rodado maravilhosamente bem ou que pode ter tido algum enrosco. Ou você pode estar cuidando de alguma etapa específica daqueles processos de importação. Você pode falar sobre como funciona aquela etapa específica. Você pode falar sobre os cuidados que você adota no teu procedimento para que não ocorra problema nenhum. Ou você pode falar sobre ações para resolver o problema que surgiu. Então você pode pegar a tua realidade. O ponto é que a gente sempre fica tentando criar coisas muito mirabolantes. E se a gente olhar para a nossa realidade, para aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, a gente já consegue criar conteúdos. Concordam comigo? E vão anotando aí as ideias que vocês vão tendo para criar conteúdos para vocês e também podem ir compartilhando aqui, tá? Depois eu vi que alguém perguntou de stories. Adri, tô maratonando seus vídeos e amando, está me ajudando muito. Que bom, Adri, fico muito feliz. Lá no YouTube tem muito conteúdo mesmo, muita coisa mesmo. Podem colocando aqui, eu já vou responder vocês, tá? O outro ponto, eu tô anotando aqui, tá? Anotei aqui os pontos para não esquecer de nenhum de vocês. O outro ponto que você pode trabalhar no dia que você tá sem criatividade é você olhar para quê? Para o ponto principal que a gente usa essa rede social aqui, que é o que eu estou vendendo essa semana? Qual é o meu objetivo maior de vendas essa semana? Então, vamos pegar o exemplo de uma loja. Vamos supor que eu vi alguém aqui que era de loja antes que passou, me veio o exemplo de uma loja. Quais são as peças que eu quero dar mais destaque essa semana, que eu quero trabalhar mais, que eu quero vender mais? Aí eu posso falar, posso apresentar essas peças, eu posso apresentar combinações possíveis com essas peças, eu posso falar que estilo aquelas peças vestem melhor, se elas são ideais para o trabalho ou para passeio. Então eu posso, se eu tô sem ideia do que fazer, olhar para aquilo que eu quero vender e falar sobre aquilo que eu quero vender. Ah, mas Elisa, eu já fiz um post de vendas dessas peças. Você não precisa fazer outro post de venda direta. Você pode fazer um conteúdo em cima das peças que você quer vender. Você vai falar sobre estilo, sobre combinação, sobre que efeito causa, sobre para que ambiente é ideal e no final você pode botar a oferta de novo sem problema nenhum. Até porque as ofertas também não devem aparecer só uma vez. As ofertas devem ser repetidas ao longo da semana, então não tem problema em você fazer sobre isso. Ah, para roupa é muito fácil você falar, mas eu trabalho com mentoria e eu quero vender a minha mentoria XPTO essa semana. Então, é sempre o mesmo serviço, Elisa, eu não tenho como fazer da mesma forma que uma loja de roupas. Se você tá sem ideia do que postar e o teu objetivo é atrair clientes para aquela mentoria aquela semana, o que você pode contar? Você pode contar um case. Então você vem aqui e vai falar sobre como fulaninha de tal conseguiu o resultado X. Aí você vai contar que fulaninha tinha um perfil assim, que estava passando por tais desafios, que não conseguia resolver, até que ela entrou na tua mentoria, fez o processo ABCD e então ela em tanto tempo conseguiu tais resultados. Você pode contar um case. Elisa, eu tô começando, eu não tenho case para vender. Você pode explicar como funciona a tua mentoria, você pode explicar quais as vantagens da tua mentoria, que problemas ela resolve, para quem ela é indicada. Cada um desses pode virar um post. E isso serve para mentoria,
isso serve para massagem estética, isso serve para uma consultoria, isso serve para um contador. Então a gente pode e deve olhar para aquilo que a gente quer dar foco de vendas naquela semana. Então, uma coisa, a técnica anterior, até para ficar bem claro para todo mundo, a técnica anterior é a técnica onde eu olho para aquilo que eu estou estudando, para aquele atendimento que eu estou fazendo. A outra técnica é eu olhar para aquilo que eu quero vender e eu trazer a apresentação daquele produto ou daquele serviço de uma forma diferente do que a oferta direta. Então, se vocês observarem, toda vez que eu não tenho ideia do que vender, eu vou olhar para quê? Eu vou olhar para a minha realidade. E, na verdade, a nossa realidade deveria ser o conteúdo primordial e principal dentro das nossas redes sociais. Então, essas técnicas te ajudam e muito. Além disso, a outra ação, a quarta ação que você pode fazer é você dar uma visitadinha no Instagram ou no YouTube, ou nos dois, de quem é referência no teu mercado. Tem aquele concorrente que você diz assim, cara, é assim que eu quero ser. Esse cara é a minha referência. E você tá ali travado, sem saber o que postar. Tire 10 minutos e vai lá no Instagram, ou vai no YouTube dessa pessoa, e avalie quais são os posts que ele tem, que tem mais curtidas, mais comentários, quais são os vídeos que tem mais visualização. Pegue, tu tem dois caminhos, tá? Você pode pegar o mesmo conteúdo que ele fez, só que aí você vai apresentar da tua maneira, com a tua chamada. Não vão plagiar, pelo amor de Deus, é inspiração, não é plágio, inspiração. Você vai lá, olha o assunto que ele tratou, que teve repercussão, e você aborda aquele assunto também nas tuas redes do teu jeito. Essa é uma forma. A outra forma, que é a forma que eu acho até mais interessante, é a gente olhar os comentários e ver o que as pessoas destacaram como positivo ou quais foram as dúvidas que as pessoas colocaram ali que o conteúdo dele não respondeu. E aí você pode criar conteúdos para o teu feed ou para os teus stories, respondendo aquelas dúvidas. Porque as pessoas querem saber como se faz uma live, como se planeja o conteúdo de uma live, né? Por exemplo, se você faz do marketing digital, você pode ir lá e falar sobre isso. Eu vou passar 3 orientações, 3 cuidados ou o passo a passo. Então, essas técnicas todas você pode utilizar. Então, primeira delas, olhe o que já funcionou. Essa aqui, minha gente, para mim é a principal, primordial, tá? Eu tenho mais uma para apresentar para vocês. A segunda técnica é olhar para aquilo que você tá fazendo no teu dia, na tua rotina, o serviço que você está executando, o atendimento que você está fazendo, o que você está estudando, o que você leu num blog ou um vídeo que você viu. Fale sobre isso, transforme isso em conteúdo. A outra técnica é olhar para aquilo que você está vendendo. Então, apresente aquilo que você está vendendo de uma forma diferente ou traga um case a respeito daquilo. A quarta forma é ir visitar o Instagram ou o YouTube de quem é referência no teu mercado. Agora, a quinta forma, que é a forma mais efetiva, é que essa falta de criatividade nem deveria acontecer. Por quê? Qual é a quinta forma? Quando a gente não sabe o que postar. É a gente ir lá e abrir o nosso arquivo da salvação. É a gente abrir a nossa matriz de conteúdo, onde eu tenho o PDV do meu cliente mapeado. Por quê? Porque para a gente ter resultado aqui nessa rede, a gente precisa o quê? Agir com intencionalidade. Para eu agir com intencionalidade seguindo a lógica de vendas, o que eu preciso fazer? Eu preciso planejar as minhas ações comerciais e a partir das minhas ações comerciais eu devo planejar os meus posts. Que eu sempre oriento que vocês façam o quê? Planejem pelo menos os posts da semana. Vocês vão criar eles muito mais rapidamente.
e vão criar ele de uma maneira muito mais correta. Segundo, você tem que ter montado o PDV do teu cliente, que são os problemas, as dúvidas e as vontades relacionados àquilo que você vende. Quando você tem o PDV montado, você nunca fica sem ideia de conteúdo. Nunca fica. E os teus conteúdos nunca saem inadequados. Por quê? Porque você está falando de coisas que interessam ao teu público e que estão ligados àquilo que você vende. Então, a gente, na verdade, nunca deveria ficar sem saber o que postar se a gente organizasse as nossas ações e organizasse a base do marketing. O que é a base do marketing? É eu definir o meu público, mapear o PDV dele e ter uma boa apresentação do meu serviço. Sem esses 3 itens, fica muito difícil criar conteúdo. Muito mais difícil. E para você que hoje tem dificuldade em montar o PDV do teu cliente, entender quais são os reais problemas, quais são as dúvidas, listar os assuntos todos que você pode abordar. Para você que tem dificuldade, inclusive, em criar o post da maneira correta, ou criar o roteiro de story da maneira correta, ou criar o roteiro do Reels, do vídeo da maneira correta, eu te convido a digitar aqui nos comentários máquina e conhecer o curso que eu criei, que é um curso para você usar o ChatGPT. Dentro desse curso do ChatGPT, que ele não é um curso para estudar, ele é um curso para você aplicar, tem uma aula inteirinha te mostrando todos os comandos, uma aula te explicando e um PDF com um script para você copiar e colar, para que você monte o PDV do teu cliente, que você tenha uma lista gigante de ideias do que postar nas redes sociais. Para que você tenha lá conteúdos de topo de funil, conteúdos de meio de funil, posts de oferta. Além disso, tem lá um comando que você também vai copiar e colar para você criar os posts. Ele vai te dar todo o texto, seja do post em carrossel, seja do post simples. Ele vai te dar todo o roteirinho do teu story, seja um story para você falar com as pessoas, seja um story para você fazer escrito. E hoje esse curso tá apenas 12 parcelas de R$19,90 ou R$199 em pagamento único. Esse valor, ele tem mais outras aulas que eu não vou nem explicar para vocês. Se vocês digitarem máquina aqui, vocês vão receber todo o detalhamento de todos os assistentes que você vai ter em mãos para criar todos os teus conteúdos das redes sociais. Se você investir 30 minutos do teu tempo aplicando esse roteiro de PDV e depois você investir 30 minutos do teu tempo aplicando o comando de criação de posts e criação de stories, você nunca mais na vida vai ter problema ou vai perder tempo criando conteúdo. Porque tá tudo mastigadinho. E o melhor, dentro desse curso, tá tudo mastigadinho para que você configure os robozinhos do ChatGPT para criar conteúdos da maneira correta e conteúdos da maneira correta para o teu negócio. Não são conteúdos genéricos que ele vai criar. Ele vai criar os teus posts que refletem aquilo que você vende, que refletem a maneira que você trabalha. Então, se você hoje tem dificuldade para saber o que postar, tem dificuldade para construir o texto dos posts, construir da maneira correta, construir roteiros de stories, construir roteiros de vídeo, dentro desse treinamento, que é um treinamento para aplicar, não é para estudar, é para aplicar, você vai ter em mãos tudo o que você precisa, ok? Então, vou responder as dúvidas de vocês aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, minha gente, podem ir colocando, que agora eu vou responder todo mundo. E quem quer conhecer esse treinamento em detalhes, só digitar máquina que vocês vão ter acesso. A Viviane perguntou, posso postar apenas nos stories ou é melhor postar no feed? Viviane, é fundamental que você trabalhe os dois.
com equilíbrio, tá? O que é trabalhar com equilíbrio? No feed, por exemplo, se você manter 2 postagens na semana, tá excelente, tá? Eu sempre oriento, vamos tentar trabalhar com 3, pelo menos 3, mas se hoje fica puxado para ti, se você trabalhar com 2 posts no feed por semana, sendo um post focado em atrair público novo e um post de oferta, é suficiente. Por que que você precisa trabalhar com o feed? Porque para atrair novos seguidores, a gente atrai pelo feed. Aí a parte de relacionamento, de oferta, você pode fazer a manutenção nos stories tranquilamente. Então, se hoje você organizar a tua rotina com um post de atração de novos seguidores no feed e um post de oferta, e você trabalhar mantendo pelo menos 3 a 4 dias de stories, tá muito bom. Qual é o detalhe aqui? Por que que o post de oferta tem que vir para o feed? Porque a oferta precisa estar em todos os nossos pontos de contato. É importante você ter ofertas no feed para que quem chegue no teu perfil saiba o que você vende. Mas é fundamental você ter os posts de atração, porque você precisa ter novos seguidores todos os dias, ok? Te respondi? Se eu não respondi, você pode perguntar mais detalhes. Universo das capas e acessórios. Tem alguma hora específica para postar? Universo das capas. Assim, hoje em dia, a gente tem as pessoas praticamente o dia todo nas redes, né? Então, se você olha, por exemplo, nos insights da tua conta, você vai ver que a gente não tem muita oscilação de visualização. O ideal, o caminho ideal, é que a gente olhe nos nossos insights, que tem aqui no painel, né? Quando você vai na bio, tem ali, né? Painel profissional. Você clica ali. Quando você desce, tem a informação de quais são os horários que as pessoas mais acessam o teu perfil, tá? Então, você pode começar por ali. O outro ponto é que é meio lugar comum que as pessoas fazem o quê? Antes de começar a trabalhar, elas olham as redes sociais. Quando elas estão indo para o trabalho, elas estão olhando as redes sociais. Quando elas vão sair para almoçar, elas olham as redes sociais. Quando elas terminam o expediente, elas olham as redes sociais. Então, os horários onde a gente tem mais acesso normalmente são 8 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e depois a partir das 19h30, 20 horas até umas 10h30, 11 horas é um volume alto. Então eu sempre oriento, primeiro, que você olhe o comportamento do teu público, daí você vai olhar lá nos insights. Segundo, que você utilize esses horários mais estratégicos, que é 8 da manhã, meio-dia e perto das 6 da tarde, tá? Esses são os horários. Já agradeci a Adri, que tá maratonando as aulas. Lá, deixa eu ver se tem mais. Tô descendo aqui, tá, minha gente? Quem ainda não colocou. Obrigada, Silenem. Muito obrigada. Ajudou, Viviane, desculpa. Esclareceu? Que bom. Pessoal, não temos mais dúvidas aqui, então. Minha orientação é apliquem essas técnicas, mas acima de tudo, minha gente, invistam um tempinho de vocês e organizem o PDV do cliente. Vocês não só vão ganhar tempo, mas vocês vão conseguir criar conteúdos muito mais relevantes. Porque assim, não é sobre postar qualquer coisa, entendeu? É sobre a gente postar com intencionalidade, seguindo a lógica de vendas e de acordo com o que interessa para o nosso público, na linguagem do nosso público. A gente consegue vender, a gente consegue atrair mais seguidores quando a gente fala sobre situações que as pessoas se encontram e a gente apresenta aquilo que a gente vende dentro daquela situação. Quando a gente fala sobre conteúdos, orientações, dicas, técnicas
que ajudam as pessoas de alguma forma, mas que tem relação direta com aquilo que a gente vende. Então, toda vez que eu vou começar um projeto aqui na agência, ou que eu vou começar um projeto de mentoria, ou que eu vou começar uma orientação dentro da comunidade Marketing Pro, o primeiro passo sempre é construir a base, sempre é. E o PDV, a construção do PDV do cliente é o ponto inicial. Quando você não tem isso, a chance de você estar perdendo o teu tempo e perdendo, consequentemente, oportunidades de vendas é muito grande. Então, resolvam isso usando o ChatGPT, que é muito simples. É muito simples, tá? Vocês podem tentar fazer isso com o ChatGPT sozinhos, ou vocês podem liberar o curso que, gente, R$ 199 é muito acessível, é muito barato. E vocês vão ganhar muito tempo e muita qualidade no material de vocês. Esse é o ponto principal, porque é o conteúdo certo, escrito da maneira certa. PDV do cliente, Cibele, é mapear quais são os principais problemas que o meu serviço resolve do meu cliente, quais são as principais vontades que o meu serviço ajuda o cliente a conquistar e quais são as principais dúvidas que o cliente tem em relação àquilo que eu vendo. Então, são problemas, dúvidas e vontades que o público que eu quero atingir tem em relação àquilo que eu vendo. O PDV do cliente, ele é a base de todo o conteúdo que a gente cria nas redes. É a partir dele que eu crio os conteúdos, que são conteúdos que vão trazer resultado, que são conteúdos que vão funcionar. E lá dentro do curso ChatGPT, minha equipe de marketing digital, eu entrego para vocês o script para vocês configurarem o assistente do ChatGPT, que é gratuito, para que ele extraia todas essas informações da internet e vocês tenham lá 1000 ideias de criar posts mais interessantes. E além disso, eu entrego também um assistente que você dá os comandos e ele te entrega o texto prontinho do post, com a chamada, com a legenda ou com o roteiro para o post em carrossel, o roteiro dos stories, seja de oferta, seja para atrair clientes, seja para relacionamento. Então, ele é um curso para configurar realmente assistentes de marketing para o teu negócio. E aí, quem tá aqui ao vivo é só digitar máquina, que eu envio os detalhes. Quem estiver vendo o replay é só digitar máquina nos comentários, que eu envio os detalhes também. E quem tá vendo esse replay no YouTube, o link para você conhecer os detalhes e liberar o acesso imediato desse treinamento prático tá aqui embaixo. Então, bora pra ação, meu povo. Um beijo, espero vocês segunda-feira lá no YouTube, que a gente tem aulão, porque tá rolando um curso completinho de marketing digital descomplicado, toda segunda-feira no YouTube. E toda quarta a gente se encontra aqui na nossa Quarta Pro para bater um papo sobre ações de marketing digital de forma descomplicada e com foco em resultado. Um beijo, tchau, boa semana!